Olá, amigos. A paz do Senhor. A leitura que eu quero compartilhar hoje é uma carta de Jeremias aos deportados para a Babilônia, que o rei Nabucodonosor levou como cativo, ou seja, como escravo, para a Babilônia. Amigos, se você é católico ou católica, a leitura de hoje é especialmente para você. Você católico, preste bastante atenção na leitura de hoje. Reflita na leitura. Veja 1, 2, 3 vezes se necessário for. Compartilhe o vídeo para que outros católicos possam ver. Ou apresente a leitura, esse vídeo, a um outro católico que você conhece. Mas você que está me acompanhando nesse momento, você católico, católica, que frequenta uma igreja católica, preste bastante atenção na leitura, reflita sobre a leitura e não deixe de acompanhar até o final. Isso é muito importante. A leitura de hoje é uma carta de Jeremias aos deportados para a Babilônia, como eu já falei. E essa leitura fala de deuses pagãos. Deuses que as pessoas iriam ver em Babilônia. A carta inicia-se assim. O título é Deuses Pagãos. Início. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volteis em paz. Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se aposse de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para adorá-los, dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Porque meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na nossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pregam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças de suas divindades. Acontece até que os sacerdotes roubam o ouro e a prata para utilizá-los em proveito próprio ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes, como se fossem homens, esses deuses, de prata, de ouro ou madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-nos de púrpura, precisam, porém, tirar-lhes do rosto a poeira que neles se acumula. Possui o Deus um cetro como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostentam na mão o machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses. Não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com seus deuses. Se os colocardes num templo, enchem-se seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei,
fecham-se atrás dele as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim, os sacerdotes defendem os templos por meio de portas munidas e de fechaduras e ferrolhos, a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto que os deuses não podem vê-las, porque são apenas quais vigias de seu templo, cujo coração está também corroído, e eles nem se apercebem dos vermes que fervilham no solo e que vêm devorá-los, assim como as suas vestes. Escurece-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos e gatos saltam sobre eles. De tudo isso, podeis concluir que não são deuses, e que nenhum respeito lhes deveis. O ouro que os reveste serve, sem dúvida, para embelezá-los, mas, se não lhe polir o ouro, não brilham, e nem sentirão quando foram fundidos. Foram comprados por preço exorbitante, quando neles nem sequer um sopro de vida existe. Não possuindo pés, devem ser carregados aos ombros, revelando assim a todos a sua ignomia. Bem mais, porém, seus servos deviam envergonhar-se, pois se algum deus vier a cair por terra, não poderá por si mesmo levantar-se. Virá alguém repô-lo de pé, pois que é incapaz de qualquer movimento. E se o colocarem obliquamente, não poderá erguer-se. São como cadáveres ante as oferendas que lhes trazem. Os sacerdotes, porém, vendem essas ofertas em proveito próprio, e suas mulheres as preparam sem nada repartir com os pobres e os infelizes. As mulheres em seu estado de impureza e que deram à luz tocam nesses sacrifícios. Portanto, bem podeis reconhecer que não são deuses. Não tenhais, pois, para com eles respeito algum. Como poderiam eles ser chamados deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira. E nos seus templos, os sacerdotes assentam-se com as vestes rasgadas, descoberta a cabeça, cabelos e barbas raspados. Gritam e clamam ante seus ídolos, como se fora no festim de um morto. E roubam-lhes as vestimentas e com elas presenteiam suas mulheres e filhos. São incapazes de retribuir, quer se lhes faça no bem ou no mal. Nem mesmo poderiam aclamar um rei ou destroná-lo. Nem podem dar ricos presentes, nem moeda. Se alguém não cumprir os votos que lhes fez, nem podem protestar. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar ninguém da miséria. Não se compadecem da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourado ou prateado, e seus servos deviam envergonhar-se deles. Amigos, você compreendeu a leitura? Meu irmão católico, você compreendeu a leitura? Vocês não devem respeito algum para com imagem nenhuma. O Senhor diz que essas imagens que vocês adoram, elas são colocadas aos ombros dos homens e são carregadas de um lado para o outro, porque eles mesmos não podem se mexer.
Essas imagens que não podem mexer-se sozinhas, como poderão salvar vocês da morte? Como poderão lhes perdoar os pecados? Como poderão dar vista aos cegos? Como poderão curar as pessoas? Amigo católico, você não deve se prostrar diante de uma imagem para adorar, para pedir-lhe perdão, para confessar os seus pecados. Você não deve confessar os seus pecados a um sacerdote, a um padre. Você deve confessar os seus pecados somente a Deus, que pode perdoar os seus pecados. Adorar a imagem é adorar deuses pagãos, deuses que não falam, não ouvem, não veem, e que não pode lhes fazer nenhum bem e nenhum mal. Vocês não devem ter medo dessas imagens. Outro dia alguém me disse que tinha medo de dizer algo a uma imagem, de quebrar, de maltratar. Medo de castigo. Mas quem irá te castigar? Se ela cai e se quebra, ela nem pode se reformar sozinha, quanto mais poder castigar alguém. Só Deus castiga. Temei a Deus, que tanto pode fazer você perder a sua vida, como fazer também você perecer no inferno. O Senhor diz em sua palavra: não temei aos homens, nem a nada e nem a ninguém, mas temei sim a Deus. Temei aquele que pode tanto tirar, matar a sua vida, como lançar a sua alma no inferno. Meus amigos, faça a leitura novamente. Tente compreender a leitura. Se afaste dessas festas pagãs. Não adore imagem. Há pessoas que dizem: não, nós não adoramos imagens. Isso é uma forma de se chegar a Deus. Amigos, a palavra de Deus diz que só há um caminho. Cristo é o caminho. Só há um que conduz você a Deus, Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Maria, que você, católico, tanto adora, meu amado irmão católico, Maria, aquela que deu à luz Cristo, está morta, dormindo. Como qualquer uma outra pessoa que já faleceu em Cristo Jesus, está dormindo e aguardando a volta de Cristo. Maria não é santa. Ela não está no céu. Assim como as pessoas também não são santos e não estão no céu. Quem já morreu em Cristo Jesus será glorificado, será revestido de glória e assim poderá um dia subir ao céu. Mas nós não devemos, amigo católico, orar a Maria, suplicar pelo seu perdão e ela nos proteja, porque Maria, a mãe de Cristo, está adormecida. E essas que vocês cultuam hoje nessas igrejas, nada são. O Senhor diz que vocês deveriam envergonhar-se disso. Em Isaías 45:20 diz: nada sabem, de nada sabem, os que conduzem em procissão suas imagens feitas de madeira, de prata ou de ouro, e rogam a um Deus que não pode salvar. Meus amigos católicos, é inútil orar a imagem. Voltem-se para Deus. Leiam a Bíblia Sagrada. O segundo mandamento da lei de Deus é: não farás para ti imagem esculpida, e não devem adorá-las. Amigos, faça a leitura novamente, volte o vídeo, compreenda a leitura, passe adiante. Compartilhe, mostrem a outras pessoas. Não cultuem imagens, se volte para Deus. O mundo é do jeito que é devido a essas práticas e outras mais. Mas principalmente essa, porque você deixa de adorar o Deus, o teu Criador, o Deus que te fez, que te criou, para dar adoração a outros deuses não existentes, que você imagina, que um dia alguém colocou em sua cabeça que você deve adorá-la, que você deve pedir perdão, que você deve cultuá-la. Isso não vem daquele que te chama, isso não vem da parte de Deus.
Se você lê o Antigo Testamento, se você lê as Escrituras Sagradas, você vai compreender que Deus abomina essa prática e que esses não herdarão o reino de Deus. Eu poderia fazer mais e mais leituras, amigos, que se trata a respeito de imagem e ídolos. Mas isto não convém a mim fazer agora pelo tempo. O vídeo irá ficar muito longo. Mas, por favor, faça a leitura da Bíblia Sagrada. Compreenda a palavra de Deus para você. Compreenda a vontade de Deus para você. Fuja dessas práticas pagãs. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, o Senhor diz assim: sai dela, povo meu, para não serdes participante dos seus pecados. Fujam dessas práticas, amigos. Procurem Deus enquanto você ainda pode. Jesus Cristo está conosco. Ele nos conduz a Deus. Procure Deus enquanto você ainda pode. Procure Deus enquanto você ainda estiver em vida. Porque depois da morte, amigo, quando você morre, está selado. Ou você morreu em Cristo, ou você morreu perdido. E você não herdará a vida eterna. Fuja dessas práticas religiosas que esses líderes religiosos te influem. Eles te enganam com essas mentiras, com essas práticas, com essas imundícies. Busque o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, que clareie a sua mente e você possa compreender as Sagradas Escrituras, a verdadeira vontade de Deus para contigo. Fique em paz em nome de Jesus. Amém.